Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Neste vídeo eu quero provar para vocês a doutrina bíblica da Trindade. Há muitas heresias aqui na internet, eu já prometi para vocês que ia fazer esse vídeo. Chegou a hora de teologar. Legal pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Teologar. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveite para se inscrever agora, há um botão vermelho aqui abaixo, você clica nele e ative também o sininho, assim você recebe de antemão nas suas mãos a notificação de quando sai um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a doutrina bíblica da Trindade. Embora essa palavra não apareça nas Escrituras, isso não quer dizer que o seu conceito e a sua doutrina não esteja explícita a nós nas Sagradas Escrituras. Então, a doutrina da Trindade, que todos conhecem como cristãos, são três pessoas distintas que compõem um único Deus, três em um. E para nossa mente humana, às vezes fica complicado de entender isso, nós que somos muito matemáticos, né? Então como é que três vai ser apenas um? Essa dificuldade nós temos porque somos seres finitos, tentando entender um ser infinito e eterno que é o nosso Deus, um ser único como o nosso Deus e que nós não temos outra comparação. Então, entender um ser eterno e divino como o nosso Deus é muito complicado na nossa mente humana. Mas vamos lá, vamos começar. Eu quero trazer para vocês aqui de forma simples para você entender a doutrina bíblica da Trindade. Nós somos cristãos, uma religião monoteísta, ou seja, cremos em um único Deus e um único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala que cremos em um único Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5, diz que há um só Senhor. Então, como harmonizar agora, bispo? Porque olha, parece que existe aqui um único Deus, um único Senhor, mas a Bíblia Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento, mostram sempre três pessoas agindo ali. Por exemplo, se você vai batizar uma pessoa, você tem que batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica é feita em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você vê o batismo de Jesus, talvez ali o retrato mais claro da Trindade, né? Jesus está sendo batizado nas águas, uma voz que vem do céu e diz assim: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo em forma de pomba vem agora encher ali o Senhor Jesus. Então é o Espírito, o Pai e o Filho, os três ali na mesma situação bíblica em Mateus capítulo 3. Se você pegar também, não é só no Novo Testamento que tem a Trindade. Alguns vão dizer assim, só depois que Jesus nasceu é que deu a ideia da Trindade. Na verdade, a Trindade sempre existiu. Jesus é um ser eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz que ele é desde o tempo da eternidade. Apocalipse 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Na Epístola de Pedro fala que ele era conhecido antes da fundação do mundo. Então, se você pegar desde a eternidade, Jesus, o Espírito e o Pai já existiam e já arquitetavam o plano da salvação e o plano da criação. Se você pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor vai criar o homem, ele usa a primeira pessoa do plural. Então ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como nossa? Como façamos? Não é um único Deus, não é um único Criador, mas ali nós já conseguimos ver a unidade composta do nosso Deus. Se você pegar também a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, o Senhor diz assim, desçamos ali, confundamos a sua língua. Então, mostrando no Antigo Testamento, logo em Gênesis, a sua pluralidade e a sua unidade composta. O problema, irmãos, é que as pessoas elas têm algumas dificuldades de identificar essas pessoas da Trindade. Quando eu falo pessoas, são pessoas mesmo. O Pai é uma pessoa da Trindade, o Filho é outra pessoa da Trindade e o Espírito é outra pessoa da Trindade. Alguns vão dizer assim, não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas, irmãos, a Bíblia fala que ele ama. A Bíblia fala que ele se entristece. Então, não é uma força ativa, como alguns dizem, ou um poder. Na verdade, é o Espírito de Deus. Se você não acha que o Espírito de Deus é o próprio Deus, então veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável.
Se fosse uma força ativa ia ficar estranho, né? Por exemplo, quer dizer, o pecado imperdoável é eu pecar contra a força ativa de Deus ou contra o poder de Deus, não. A blasfêmia contra o próprio Deus é o pecado imperdoável. Jesus também é totalmente Deus. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para você, é só você clicar aqui, você vai assistir depois, provando que Jesus Cristo sempre foi Deus. O verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Então, se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é uma pessoa e também é o próprio Deus, e o Pai é o que tem menos discussão, né, que o Pai sempre foi Deus, então são 3 deuses agora, mas a Bíblia fala que é apenas um. Então como harmonizar tudo isso? Antes de ensinar como harmonizar tudo isso para vocês, embora muitos já sabem aqui, eu quero mostrar algumas heresias daquilo que é a distorção da Santa Trindade. A primeira heresia é conhecida como modalismo ou sabelianismo. Alguns juntam as duas palavras e dizem assim, ó, sabelianismo modal, porque Sabélio foi o cara que trouxe essa heresia para todo mundo, isso lá no 2º século, tá? Ele disse o seguinte, não, na verdade é uma pessoa só e cada hora ele se mostra como um Deus. Então tem hora que ele se mostra como Pai, tem hora que ele se mostra como Filho, tem hora que ele se mostra como Espírito, mas é uma pessoa só. Isso é uma incoerência, irmãos, porque se Jesus ora ao Pai, ele ora a ele mesmo, como é que fica? Ou, por exemplo, se quando ele diz assim, foi o Pai que me enviou, ele mesmo que enviou a ele, então é uma incoerência, a gente já consegue perceber que são duas pessoas distintas. O Pai é uma coisa, o Filho é uma outra coisa, o Espírito é outra coisa. São pessoas distintas, mas não são separadas, porque aí vem outra heresia, a heresia do triteísmo. Há algumas seitas, algumas religiões que separam o Deus que nós cremos. Então um é o Deus Pai, um é o Deus Filho e o outro é o Deus Espírito Santo, acabando se tornando ali 3 deuses separados. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, é apenas um Deus que não é separado, ele é distinto, mas ele não é separado. Tem também uma heresia chamada subordinacionismo. Essa heresia diz o seguinte, não, o Deus Pai, ele é um Deus superior e o Deus Filho, ele é um Deus menor. Quer dizer, parece que é um Deus falso, que não é um Deus verdadeiro. Se Jesus é um Deus menor e ele também é Deus, porque João capítulo 1, versículo 1 fala que ele é Deus, então eu creio em 2 deuses, um Deus maior e um Deus menor. Os subordinacionistas sempre usam 2 textos para poder tentar refutar a doutrina da Trindade. O primeiro texto está em João capítulo 14, versículo 28, quando Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Então, se o Pai é maior do que Jesus, logo Jesus é um Deus menor. Na verdade, na missão, Jesus se esvaziou das prerrogativas divinas, conforme Filipenses capítulo 2. Ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou para poder fazer a obra de redenção da humanidade. Então, quando ele diz assim, o Pai é maior do que eu, ele diz assim, na missão que eu estou, o Pai tem uma função agora maior do que eu, porque eu me submeti à vontade do Pai. Jesus orava assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vamos dar um exemplo mais claro para você. Você está numa guerra, então tem o soldado e tem o capitão, tem o general. O soldado, ele é menor do que um general. Mas ele é menor na missão, porque os 2 são homens. Em essência, o soldado ou o general é a mesma coisa, são seres humanos, não há diferença. A diferença é que na missão da guerra, um é menor do que o outro. Da mesma forma, Jesus falou ali. Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus fala que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E alguns vão dizer assim, tá vendo? Jesus não é onisciente, porque se ele fosse Deus, ele seria onisciente. E se ele fosse onisciente, ele saberia a hora que ele mesmo voltaria. Naquele momento, irmãos, conhecemos também a dupla natureza de Deus. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, é 100% Deus e 100% homem. Portanto, naquele momento, quando ele diz assim, ó, eu não sei, ele está mostrando ali as suas prerrogativas humanas, mostrando que ele era 100% humano também.
É claro que Jesus, depois do corpo glorificado, ele sabe o dia que ele vai voltar, porque ele é Deus e o Deus verdadeiro. Então veja, há essas três heresias aí. O modalismo, que também é conhecido como unicismo, né? O subordinacionismo e o triteísmo. Agora existe a doutrina bíblica da Trindade, quando Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Então veja, eu e o Pai somos um, que milagre é esse? É o mesmo milagre do casamento. Quando dizemos assim, olha, o marido e a mulher formam um casal. Veja que milagre acontece no casamento. Quando eu quero explicar a Trindade, eu uso alguns exemplos simples para todo mundo entender. E aqui no Teologar, como é um canal muito simples também, o pessoal fala que sempre eu aperto aqui uma tecla SAP, e aquilo que as pessoas nunca entendiam, agora começaram a entender. Isso me deixa muito feliz, porque às vezes a pessoa explica e não entende nada. Então, de forma simples, quero mostrar para você. Você que conhece um pouquinho de 3 em 1. Vamos dar o exemplo do ovo. O ovo, ele é composto de clara, gema e casca. Só a casca não é um ovo, só a clara não é um ovo, só a gema não é um ovo. Um ovo completo é composto de clara, gema e casca. Você que já teve aquele som 3 em 1, eu já tive 4 em 1, né? Aquele som que o meu tinha vinil em cima, mas antigamente aqueles 3 em 1, que era o CD, era a fita que você colocava lá do A, lá do B, né? E o rádio. Então era 3 em 1. Você que está agora no seu momento de nostalgia, você está entendendo um pouquinho mais a doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas, mas que não são separadas. O exemplo que eu mais gosto é o do café com leite e açúcar. Se você misturar o café com leite e açúcar, ele fica uma única substância. E aí você sabe ali que ali tem o café, ali tem o açúcar e ali tem o leite. São 3 substâncias diferentes, mas que se formam numa única unidade ali. Você sabe que é diferente, você sabe que eles são substâncias diferentes, mas eles estão na mesma essência ali agora no café com leite. Então, dessa forma simples, a gente consegue fazer uma analogia do que é o nosso Deus verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas não separadas, sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias. É o credo de Atanásio, você pode pesquisar na internet, credo de Atanásio. Não confunda as pessoas, não separe as substâncias. O nosso Deus eterno, são 3 pessoas distintas, mas não separadas, tá bom? Espero ter ensinado para você um pouquinho mais aqui sobre a Trindade. Se você tem dúvida, comente aqui embaixo, faça a sua pergunta, compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, assim você vai espalhar a teologia aqui na internet também, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.